Bom dia, gente. Estamos ao vivo, a cores, né? Com a cor da consciência ou a cor da consciência. A gente vai estar junto com o professor Jobson, com a Tânia e com a Vanusa, né? O pessoal vai estar falando com a gente aqui a respeito do Dia da Consciência Negra, um dia importante que a gente tem que parar para refletir, para se conscientizar, tá? E desde já eu vou passar a palavra para a professora Elisângela, que vai dar as boas-vindas a você, né, e aos nossos palestrantes dessa manhã. Bom dia a todos, certo? Tá dando para ouvir direitinho, Rufo? Tudo ok? Tá, tranquilo. Inicio essa manhã saudando todos vocês. Primeiramente, o professor Eduardo Rufo, Tá muito ruim, que é idealizador desse momento, né? Um professor que tem feito trabalhos incríveis aqui junto à nossa escola Duarte Noronha. E saldo Jobson Bezerra, meu consultor preferido de PGE, né? Uma pessoa extraordinária, inteligentíssimo, sou admiradora do seu trabalho, dono de uma personalidade incrível. E gostaria de agradecer também e dar as boas-vindas a Tânia Maria e Vanusa Cavalcante. Gratidão por ter aceitado participar nesse momento, nesse momento em que todos estão voltados para contribuir com o conhecimento dos nossos estudantes. Então, minha gratidão, certo? Desejo que essa manhã seja ricamente incrível, certo? Porque nossos estudantes, mesmo que não vão estar assistindo agora, mas posteriormente vão estar nos assistindo, e eu tenho certeza que eles vão ganhar muito com isso, com essa roda de conversa. Então, gente, é basicamente isso. É o bom dia, sejam bem-vindos e obrigada. Obrigada por aceitar o convite do professor Eduardo Rufo e, ainda mais, poder contribuir com o ensino remoto dos nossos estudantes, com conhecimento, principalmente de uma temática tão delicada, tão linda, que é o Dia da Consciência Negra, tá certo? Então, todos fiquem à vontade. Eu vou estar me ausentando porque nós temos demanda de escola, ausentando da tela online, mas vou ficar aqui acompanhando pelo YouTube, tá bom? Obrigada, Rufo. Nada. O tempo todo caindo. Ok. E o pior é que Tânia vai ter que fazer pelo computador e eu aqui pelo celular, ou então nós duas ficarmos no computador mesmo, porque infelizmente está dando microfonia, não está dando certo. Okay. Esse não é um bom sistema. A gente já aqui na secretaria acostumada ao Meet, aí a gente o computador está dando microfonia horrível. Eu vou desligar aqui do meu celular. Ok. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Ok. Eu vou agradecer a Elisângela, né, a abertura. Eu vou agradecer a Elisângela a abertura. E vou chamar, né, o nosso amigo, companheiro, educador, professor Jobson. Está nos ouvindo, professor? Sim, Tânia. Tá. O ideal é que vocês, se tivessem um fonezinho de ouvido, utilizar no se tiver o fone de ouvido, ou Tânia participa ou eu, porque não cabem dois fones no mesmo computador. E nos celulares não deu certo, ficou caindo o tempo todo. Ok. Vamos lá. Então, vamos ouvir o professor Jobson, tá? Vamos lá, Jobson. Bom dia, Eduardo, bom dia. Tudo bem? Coisa bom boa. Dia, tudo bom. Inicialmente, parabenizar, tá, a todos e a todas, parabenizar a Ercília Duarte Noronha, né, na pessoa da professora Elisângela, e, em particular, também a você, que mais uma vez inova, né,
trazendo essa perspectiva de discussão, de esclarecimento, dando movimento, na verdade, ao processo educativo, né? Trazendo à tona a essencialidade da educação, que é promover a transformação social, né? E, evidentemente, essa transformação social, essa mudança social, ela começa com a mudança de consciência, que irá gerar, efetivamente, inúmeras atitudes. É o que a gente chama do comportamento atitudinal, né? Para que a gente estuda isso? Para que a gente pensa isso? E construir, evidentemente, esse escopo de atitudes, né, com uma consciência mais ampla, também nos remete a esse processo formativo do estudante e também ao contínuo processo formativo do professor, do profissional de educação de maneira geral. Então, eu quero, assim, de início, parabenizá-lo, mais uma vez, né, por mais essa ideia brilhante de trazer no dia de hoje, 20 de novembro, essa oportunidade de discussão, de esclarecimento. Então, professor Eduardo, parabéns, mais uma vez, e de trazer aqui duas profissionais assim, de extrema competência, profissionais que lidam todos os dias com essa temática, né, e que trabalham efetivamente todos os dias com essa temática, que é a professora Vanusa e a professora Tânia. Então, meu abraço também a cada uma delas. Desejar efetivamente uma discussão grandiosa, disso eu não tenho dúvida de que vai ser, e de dizer a você, estudante que está aí, pai, mãe, responsável, público em geral, que nós já estamos no século XXI e esse século, esse tempo já está castigado demais para que efetivamente a gente ainda viva alimentando atitudes que não deveriam mais compor o escopo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Né? Lembrar também que somos humanos. E o que significa ser humano? Né? É importante quando, nessa perspectiva, nós nos percebemos e também percebemos o outro. E é ainda mais importante compreender como nos percebemos, né? Porque da maneira como nos percebemos, isso também objetiva o como nós percebemos o outro. O respeito que nós temos a nós precisa efetivamente ser o respeito que devemos ter ao outro. E com uma intensidade diferenciada, né? Até porque, quando a gente fala em empatia, é interessante que muitas vezes esse processo de empatia nos remete ao fato de que eu quero fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, né? Ou ainda, como nós ouvimos cotidianamente, sobretudo no ambiente familiar, né? Não faça ao outro aquilo que não deseja que seja feito a você. Mas aí é extremamente importante a gente lembrar que dentro dessa construção de empatia, eu não devo, não preciso e nem devo fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Mas, na verdade, eu preciso tratar o outro, respeitar o outro, da maneira que o outro precisa ser tratado. Porque nem sempre a maneira como eu preciso ser tratado, como eu preciso ser respeitado, como eu preciso ser olhado, como eu preciso ser percebido, é efetivamente a necessidade que o outro tem. Então, se perceber nesse processo e perceber o outro também nesse processo, é respeitar todos esses percursos, né? E construir, assim, uma historicidade melhor de ser lida, melhor de ser compreendida e, sobretudo, melhor de ser revisitada em um futuro mais próximo, tá? Então, assim, agradeço demais o convite e tenho certeza que será de extrema importância toda a realização desse nosso momento. Obrigado. Obrigado, Jorbson. É maravilhoso tê-lo aqui, um profissional excelente, um professor de mão cheia, inspirador. Eu me inspiro muito em você também. Tá? Obrigado pela sua participação. Desejo a você uma manhã excelente de trabalho aí acompanhando
a Escola Cidadã Integral, né, esse modelo maravilhoso que nós temos, né, no nosso Estado, tá? Uma educação de qualidade, uma educação, né, preocupada verdadeiramente com o outro, né, como você estava falando. Né? É uma educação empática, não é verdade? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Tá? Um grande abraço. Tá? E a gente vai participar de muitas outras palestras, muitos webinários aí, tá bom? Esse é só o primeiro, a gente está aprendendo, como as meninas estavam aí aprendendo também no computador. Essa é a primeira vez que eu estou mexendo também com essa plataforma que se chama StreamYard, né? E a gente está conseguindo, através dela, transmitir pelo YouTube, né? E a gente está se reinventando, né? De forma empática também. Então, muito obrigado para você, um grande beijo, que Deus te abençoe. Então, vamos... só um minutinho que a gente tem que... Deixa eu colocar aqui. Pronto, cheguei aqui. A gente vai estar agora, né, ouvindo as meninas, a Tânia e a Vanusa. Elas são, como o Jobson estava falando, competentíssimas na área, né? A Tânia, ela é coordenadora do Núcleo de Educação Étnico-Racial do Estado, trabalha na Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia. E a Vanusa é gerente executiva dessa gerência, né, que trabalha exatamente diversidade e inclusão. Eu estava conversando há pouco com a Vanusa, né, há uma diversidade de temas maravilhosos para a gente estar tratando. É uma parceria que a gente está formando agora em benefício da escola, em benefício da educação, em benefício da comunidade, porque isso não é somente para a escola, né? A gente divulgou também o link desse nosso evento, deste importante evento, tá? Para a comunidade também, para que a comunidade participe, né? Pais, alunos, professores, vizinhos, né? O meu vizinho mesmo está acompanhando essa apresentação aqui. Então, quem das duas gostaria de iniciar falando, né? A gente está com a temática A Cor da Consciência, ou A Cor da Consciência, tá? É uma temática interessante, né? E eu gostaria de perguntar, a consciência tem cor? E aí, né, quem de vocês começa a falar? Eu vou apresentar a gerência e passar a palavra para a Tânia, e depois eu falo. É o seguinte, a gerência da Secretaria de Educação, que é a gerência executiva da Diversidade e Inclusão, GED, né, popularmente conhecida como GED, é uma gerência que ela cuida de pequenas situações que, na verdade, são muito grandes. Nós somos o que antigamente se chamava pequena secretaria. O governo federal possuía uma secretaria, antes do atual governo, existia uma secretaria que era responsável, a Secretaria Nacional, que era responsável pela diversidade e inclusão em todo o país. E o presidente atual, ele fechou. Na primeira semana de governo, ele extinguiu a secretaria. Mas o governo estadual, comprometido e muito com as questões das minorias, com a questão da diversidade, com a questão da inclusão, quis manter esses temas e aposta e trabalha com esses temas. Então, a gerência, que nós conhecemos como GED, cujo gerente sou eu, permanece. A revelia do governo federal, diferente do que o governo federal faz, nós permanecemos existindo. E a gerência de diversidade e inclusão, ela possui alguns núcleos. Nós temos a educação étnico-racial, cuja chefe desse núcleo é Tânia, que está aqui do meu lado, ela vai falar daqui a pouco. Dentro desse núcleo de diversidade e inclusão étnico-racial, tem a educação quilombola, a educação para o povo cigano, temos a educação indígena,
Aí temos a educação especial, que tem em outra chefia do núcleo. Temos a educação do campo. Temos a educação ambiental. Temos a educação para os direitos humanos, que tem outra chefia, obviamente. E dentro dos direitos humanos nós trabalhamos com gênero e sexualidade, com violência, em geral, dentro das escolas, violência doméstica. Trabalhamos com a questão da valorização da mulher, do combate ao machismo. Trabalhamos com bullying, no enfrentamento ao bullying, com todas as questões que digam respeito aos direitos humanos. Então, é uma gerência pequena, porém com uma quantidade imensa de assuntos, né, de questões a serem resolvidas. Nossa gerência ela tem um contato direto com a comunidade, um contato direto com o movimento social. E estamos constantemente trabalhando dentro das escolas essas temáticas. Então, aqui eu estou fazendo essa propaganda, essa pequena propaganda da gerência, porque sempre que as escolas precisarem, podem entrar em contato conosco. Nós estamos no 5º andar do centro administrativo. Chegou na Secretaria de Educação, 5º andar, estamos sempre recebendo pedidos e convites para fazer formações, ações pedagógicas, rodas de conversa. A escola necessitando, dentro desses temas que vocês ouviram, nós estamos à disposição. Eu vou abrir o espaço para que Tânia fale. Depois que Tânia conversar com vocês, eu vou entrar em algumas questões delicadas relacionadas à Lei 10.639/03, que está há muitos anos existindo e não sendo cumprida de forma eficaz nas escolas. Eu vou querer falar sobre isso, mas após a fala de Tânia. Olá, bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, do professor Eduardo, para que a gente participe dessa live, conversarmos um pouco, né, nos informarmos, que é muito importante, e agradecer as palavras também do professor Jorgeson. Vanusa começou e eu vou continuar a minha apresentação, né? Meu nome é Tânia, eu sou professora e atualmente estou responsável pelo Núcleo de Educação Étnico-Racial aqui da Secretaria de Educação, né? Que funciona na GED. Eu gostaria de falar diretamente do lugar do qual eu faço parte, do chão que eu piso, né? Que é sobre essa questão do racismo que a gente vive no nosso cotidiano. E que aí sempre estamos escutando, né, alguma coisa em relação... existe racismo, mas nós vivemos num país democrático, com essa questão, qual é a cor da consciência, né? Então, várias e várias coisas que fazem com que a gente se questione, inclusive com a questão do mito da democracia racial, que se diz existir aqui no Brasil. E aí a gente vai trazer esses pontos, conversar, né, e tentar dialogar acerca dessas questões, que ainda hoje, depois de séculos, né, de abolição, a gente ainda está aqui sentado discutindo sobre isso. E eu digo, sim, que a consciência, ela tem cor, sim, porque se ela não tivesse, as pessoas não seriam discriminadas pela cor da sua pele. A gente está vendo todos os dias, não é? Nas mídias, nos jornais, casos de ataques a pessoas negras. Então, isso é mais do que suficiente para dizer que sim, que a cor tem mesmo, né? Tem consciência, sim. No Brasil, a gente tem
uma grande dificuldade de identificar os crimes de racismo, porque aqui no Brasil existe um racismo velado, que é aquele racismo que você é racista, mas aí quando é atuado ou dito que você agiu com preconceito, aí você diz que não é racista, porque você tem um avô negro, porque na sua família tem negros, mas isso não impede você de discriminar. Então, quem diz que a cor não tem consciência é porque não sabe e nem sentiu na pele o que é ser negro, né? Não sofreu discriminação, não foi vítima de preconceito, não foi vítima de intolerância. Porque no Brasil as coisas aqui são, para não dizer outro nome, engraçadas. As pessoas julgam que você é negro pelo tom da melanina que você traz na pele. Quando, na verdade, se nós olharmos, 54% da população, né, que se diz negra, fora os que não se assumem, que estão entre pardos, né, tem estereótipos negros, porque ser negro no Brasil hoje não passa só pelo tom da pele escuro, mas por todas as características que você traz e que mostram que seu fenótipo tem gen negro. É o seu cabelo cacheado, é o seu nariz largo, é a sua boca carnuda e outras coisas que mostram que mesmo que você não tenha o tom da pele mais escuro, mas você tem descendência negra gritando a todo momento aí para as pessoas verem. E aí, muitas vezes, as pessoas se escondem, né, atrás de alisar seu cabelo e atrás de ficar como padrão que a sociedade impõe, né, que a gente sabe que é o padrão eurocêntrico, que é o padrão branco. Então, por muito tempo, nós que militamos no movimento negro aqui da Paraíba, a gente teve um trabalho grande para que hoje a gente saia na rua e veja já pessoas com orgulho de usar seus cabelos trançados, seus blacks, né? Porque antigamente se dizia que era feio, foi isso que a gente aprendeu a vida toda. Seu cabelo é feio, seu nariz é feio, sua cor é feia. Então, quando a gente buscava na mídia nos vermos, a gente não tinha, porque o padrão da mídia é branco, né? Então, a criança, quando ela chegava em casa, que ela procurava se encontrar na televisão, quando ela abria a televisão, quem ela via? Quem eram as mulheres daquela época que estavam na televisão? Xuxa, Angélica e outros, que o padrão não se encaixava na criança negra. Se a criança negra ia para a escola, os livros de história contavam a história de um povo submisso, massacrado, torturado. Nunca se mostrou para a criança os heróis negros que ela tinha. Nunca se mostrou para a criança as heroínas negras que ela tinha. Então, a gente cresceu sem orgulho. E um povo que cresce sem orgulho, ele tem que ser ensinado a ser empoderado. E o movimento negro, nesse sentido, ele teve um papel muito grande enquanto educador, porque ele fez isso na sociedade, né? Ele começou a mostrar para as pessoas que ser negro é bonito, que ter cabelo crespo é bonito, que a sua identidade é bonita. E aí a gente precisa, ainda hoje, continuar fazendo esse trabalho, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo, que muitas vezes a gente constrói e as pessoas, com a sua ignorância, vêm e destroem tudo que a gente constrói. A gente vai continuar nessa luta, a gente vai continuar informando, a gente vai continuar conscientizando, porque é preciso. Porque a maioria da evasão escolar é das crianças negras, porque elas não se veem nas escolas, elas são invisíveis, né? E aí, como é que eu vou ter vontade de frequentar um ambiente em que eu não me encontro, em que eu não sou respeitado, em que eu não sou valorizado? Então, a gente precisa estar trabalhando constantemente com a educação,
Porque a educação é o futuro desse país, é o futuro para que o povo negro entenda e tome consciência do seu valor, dos seus saberes, para que a gente tenha orgulho da nossa identidade, para que a gente aprenda que nós não somos descendentes de escravos, nós somos escravizados quando chegamos ao Brasil. Nós somos descendentes de povos com sangue real. Nós somos descendentes de povos que tinham tecnologias. Então, a gente não pode mais deixar que os livros de história nos tratem como escravos. Nós somos resistência. Se a gente pensar bem, agora no século XXI ou XX, o plano era que não existissem mais negros no Brasil. Ou seja, a gente ia se misturar tanto que quando chegasse no século XX, né, século XXI, não existiria mais pessoas com a melanina escura. Mas a gente viu que esse plano feito, né, por Dom Pedro, quando ele estava à frente do Império do Brasil, não deu certo. A gente continua existindo e resistindo a toda forma de preconceito, discriminação e extermínio que estão tentando contra a gente. Hoje, principalmente, a gente vive um momento muito delicado no nosso país, porque as pessoas estão com muita altividade para demonstrar todo o tempo que são racistas, né? Elas estão se sentindo muito à vontade para nos discriminar. E aí a gente precisa ter consciência e, acima de tudo, nos informar sobre nossos direitos e deveres. Hoje, 20 de novembro, a gente precisa ter em mente que é um dia de orgulho para o povo negro, né? Não é só o dia de Zumbi dos Palmares, que foi um grande herói, porque liderou por muito tempo, né, um quilombo, e o Quilombo dos Palmares foi o primeiro exemplo de política afirmativa, porque as pessoas lá eram tratadas igualitariamente, né? Mas a gente precisa entender que é um dia de luta, de resistência. O povo negro ainda tem muito a conquistar. Conseguimos alguns avanços, sim, mas precisamos mais. Precisamos, por exemplo, fazer com que nossas crianças terminem a escola, entrem numa faculdade, porque o número de negros ainda é pouco, precisa aumentar. A evasão escolar, o maior índice é de crianças negras. As nossas cadeias estão cheias do nosso povo negro. Os subempregos aqui na sociedade ainda são ocupados pelo povo negro. As mulheres negras no mercado ganham menos do que as mulheres brancas. Os homens negros ganham menos do que os homens brancos. Então, como é que a gente vem falar que cor não tem consciência, que a gente não precisa de um dia de consciência negra, quando a gente está vendo a todo momento na nossa sociedade declarações racistas e preconceituosas, né? É interessante, Tânia, só um minuto, né, complementando o que você está falando, porque essa seria uma pergunta importante para fazer. Por que a necessidade de um dia de consciência negra, né? A gente estava pesquisando para trazer essa temática para cá, no site da Natura, por exemplo, que faz uma explanação, um debate sobre essa temática, diz que a cada 23 minutos morre um jovem negro no país, né? As mulheres vítimas de violência doméstica, em sua maioria, são negras, né? Então, por que a necessidade de um dia para a consciência negra, no dia da consciência negra, né? É o que você está falando aí, né? Que é importante a gente estar aqui comentando isso para mostrar a real necessidade Com disso. certeza. Né? E o feminicídio, a maioria das mortes também são de mulheres negras, né? Para você ter uma ideia, a população negra, com relação à saúde, ela tem algumas particularidades, né? Nós, mulheres negras, somos
acometadas de mais doenças, portadores, por exemplo, de anemia falciforme. Nós temos a questão por exemplo, para vocês terem uma ideia como isso é interessante, a mulher negra, quando ela chega a uma maternidade para ela dar à luz a seu filho, algumas maternidades não colocam ou não dão na mulher negra anestesia, porque elas dizem que a mulher negra aguenta mais dor. A gente sofre de miomas uterinos, né? Somos mais reincidentes. E muitas vezes a saúde ela não está preparada para acolher essa mulher, né? Então é muito difícil. E eu tenho trazido muito essa questão dessa discussão, porque as pessoas perguntam mesmo, por que um dia de consciência negra? Na verdade, o dia é todo dia, porque a gente que milita, a gente que batalha, todos os dias a gente está nas ruas, a gente está nas escolas, a gente está nas mídias, tentando conscientizar as pessoas de quanto cruel é o racismo, né? O dia hoje é só para marcar esse dia de luta, esse dia da morte desse ícone, mas a gente luta todos os dias. Todos os dias o povo negro precisa estar às ruas, estar batalhando e estar tentando acabar com a ignorância que se chama racismo. E aí eu vi uma frase de um ator muito famoso, né, que se chama Morgan Freeman, que ele disse o seguinte, que para acabar com o racismo é só não falar sobre ele. E aí é de uma pobreza essa frase imensa, porque como é que a gente acaba com uma coisa que todos os dias a gente vê cenas e demonstrações de discriminação e preconceito. Todos os dias a gente tem jovens mortos, a gente tem pessoas agredidas. Como não falar? Como não falar de uma coisa que está inerente, né, na sociedade? A cada momento, a cada instante, as pessoas elas são vítimas e vitimizadas, elas chegam até a gente de uma forma que vocês não podem imaginar. O quanto o racismo deixa sequelas, o quanto o racismo prejudica, o quanto o racismo destrói. E aí, um canal que a gente tem aberto, que não pode deixar de se fechar nunca, é a educação. Esse país ele só vai melhorar quando ele for mais educado, quando ele for mais consciente, quando as pessoas começarem a fazer o que estão fazendo agora. Só é vocês voltarem um pouco atrás. Há 25 anos atrás, e 25 anos no nosso relógio é nada, né? É uma bolinha de alfinete. Não existia produtos para a raça negra, né? Não existiam na mídia protagonismo negro, as negras nas novelas eram sempre empregadas domésticas, né? Isso que você está falando é interessante, que aquele filme do Pantera Negra, né? Ele trouxe outra temática, né? A maioria, eu diria 99% dos atores eram negros, né? Reafirmando, né? A luta que nós temos, não é verdade? Exatamente. Pantera Negra, Eduardo, foi o primeiro filme onde todos os artistas, todos os atores eram negros. E para você ter uma ideia, você não sabe o quanto isso mexeu e orgulhou as crianças que assistiram aquele filme, porque começaram a se ver, entendeu? Começaram a ver o povo negro não como submisso, mas como herói, né? Quer dizer, foi praticamente o primeiro herói negro que a criança viu. Então, assim, para você ter uma ideia, hoje a gente vê as propagandas na televisão, como você falou, a propaganda da Natura, e a gente olha para isso, a gente lutou muito para que isso acontecesse, mas a gente precisa lutar ainda mais. Ainda é muito pouco, ainda é muito pouco. E é com essas ações que você faz, é com essas ações que a GED faz, que a gente vai tentando eliminar
talvez a gente não consiga eliminar, mas pelo menos amenizar bastante essa questão do racismo e fazer com que as pessoas se conscientizem da imbecilidade que é ser racista, porque todos nós temos no nosso sangue negro, índio e branco. Todos nós. Ninguém tem sangue puro aqui. E não é pela cor da pele. A cor da pele não diz o que você é, não diz seu caráter. Né? É verdade. As pessoas precisam se conscientizar disso. Então, assim, Vanusa vai continuar falando de uma parte importante, que é a Lei 10.639, que a gente vem tentando, a duras penas, trazer para as escolas. Né? Ela vai falar, né? Ela tem muita competência para falar sobre isso. Eu continuo aqui, qualquer pergunta, eu estou disposta, e assim, agradecer bastante pelo convite, dizer que isso é uma porta aberta e que eu espero que não se feche. Não, de forma alguma. Estando nas escolas, conversando muito com os alunos sobre esse problema. Deixa eu só complementar o que você estava falando ainda há pouco, que era você falando e eu vislumbrando aqui uma criancinha negra, né, não se espelhando, por exemplo, num Superman, que é branco, mas ele dizendo, eu sou Pantera Negra. Né? Exatamente. E nas nossas pesquisas nós vimos uma moça negra, né? Inclusive ela quem disse consciência não tem cor, mas a minha é negra, né? Nas nossas pesquisas, e ela dizendo que ela sofria muito bullying, até um dia que ela viu, né, o Alta Compadecida, né, estava lá de Ariano Suassuna, e numa sacada assim brilhante, colocaram Jesus como um negro, né? Foi impactante. Como é que pode? A gente achava que era branco, não. Jesus não é branco, né? Jesus é negro. Uau! Então, é esse impacto que a sociedade, que a gente precisa ter para poder respeitar, para ter aquele amor, aquela empatia pelo outro, independente de cor de pele. Até porque a cor que corre dentro da gente é vermelha, é o nosso sangue. Né? E como você diz, a cor não traduz o caráter do indivíduo. Né? Somos todos verdadeiramente iguais, diferentes, mas iguais. Né? É essa que é a multiforme graça de tudo isso. Né? Né, como você estava dizendo, essa porta ela está escancarada. Né? Ela foi escancarada, não foi aberta, não foi escancarada, porque tem muita coisa boa para a gente estar comentando. Né? Vamos, a educação é um meio da gente transformar realmente. Quando chega conhecimento, chega luz. Quando chega luz, as trevas vão embora, né? A imbecilidade sai, não é verdade? Muito obrigado, Tânia. E a gente tem que dizer que o respeito é tudo. Quando a gente respeita, né? Quando a gente se respeita e a gente respeita o outro, a gente sabe que pode conviver nessa sociedade. Então, o axé é muito grande. Vanusa está vindo aí. Qualquer coisa, estamos aqui. Tá ok, obrigada. A gente ainda se fala hoje. Eduardo, você entendeu porque que eu tinha que estar com Tânia também aqui, né? Com Tânia certeza. É um baluarte, é uma perfeito, força, um poder, perfeito. Mulher negra. Ela esqueceu de dizer metade do que ela faz. Mas porque ela está aguardando para as nossos próximos metade do que ela faz na sociedade, ela tá escondendo que ela é modesta demais. Okay. Mas assim, aqui na GED existe uma coisa muito importante, que é nós somos poucos funcionários, mas nós amamos absurdamente o que fazemos. Absurdamente. Eu escutando Tânia e te escutando, e assim, quero aproveitar para agradecer sua iniciativa. Eu sonho com um dia todas as escolas dessa cidade, de João Pessoa, pelo menos. Não estou nem sonhando muito longe com a Paraíba inteira, mas um sonho mais imediato, que todas as escolas dessa cidade, as escolas da rede estadual, elas tenham a preocupação de fazer isso que você está fazendo. Porque só nós aqui dentro sabemos no dia a dia o que é que acontece. Infelizmente, nós ainda temos gestores
professores, comunidade escolar racista, preconceituosa, que impõe modelos de vida dentro das escolas, como se as escolas fossem verdadeiros feudos, que impõe filosofias que são terríveis e que dificultam o nosso trabalho dentro delas. E aí, quando uma escola faz o que você está fazendo, né, a escola que vocês estão fazendo, então a gente fica feliz demais. Nós passamos o ano todo, Eduardo, andando pela Paraíba, levando alguma coisa. É assim, se alguém entra em contato com a GED e fala de algum caso de racismo, algum caso de intolerância religiosa, algum caso de homofobia, de machismo dentro do ambiente escolar, o que é que nós fazemos? Nós não vamos lá fazer a cariação, não. Nós vamos lá levar formação. A gente chega na escola e leva uma formação, sem mostrar quem foi agredido ou quem foi o agressor. Porque qual é o pensamento, a filosofia da gente? É que isso tudo acontece por ignorância. Exatamente. As pessoas são ignorantes ainda a respeito do que é amar o próximo, do que é ter respeito pela individualidade de cada um, respeito pela diversidade. Quando entra um novo funcionário aqui, a primeira coisa que os antigos fazem é já mostrar para o novo funcionário que, inclusive, pequenas expressões que as pessoas no dia a dia utilizam, que parecem inocentes e as pessoas nem percebem, elas são produtoras de racismo, de intolerância, de desrespeito, de discriminação. Multiplicadoras, né? Quando Tânia estava falando, né, sobre esse racismo velado, fazemos, eu não vou dizer que fazem não, porque de repente a gente até termina reproduzindo isso inconscientemente. A gente está falando de consciência, mas a gente termina inconscientemente, né, replicando, reproduzindo essas cenas, pequenas cenas horríveis de racismo. Alimenta esse monstro que é o racismo. O racismo é um monstro. Uhum. E aí é assim, em 2003, surge a Lei 10.639. Se essa lei, de fato, tivesse sido abraçada por cada professor, por cada gestor, de todas as escolas do país, sejam elas rede estadual, municipal, privada, nós hoje teríamos um país melhor, porque eu ainda acredito que é através da educação, que o caminho é a educação. Porque quando uma criança, um adolescente aprende na escola a respeitar a diversidade, ele vai levar isso para casa. E quando a mãe ou o pai fizer algum comentário, ele vai conseguir dizer, não, mãe, não é assim, eu aprendi na escola que não é assim. Eu vou dar pequenos exemplos de como é terrível ainda a situação para que essa lei seja efetivada de verdade dentro das escolas, por mais que a gente lute. Porque, assim, a gente fala que a lei existe, a gente quer que ela seja cumprida nas escolas, mas vai de cada ser humano, de cada gestor, de cada professor, permitir que ela realmente seja ou não. Acontecem casos, por exemplo, nós temos a oficina de cabelo, aqui na GED, temos a oficina de cabelo, que é a Tânia que ministra. Porque começa com as crianças do fundamental, certo? Que tá na escola e o coleguinha diz, uma menininha diz assim para outra, seu cabelo é feio. E aí ela chora e a professora faz o quê? Às vezes despreparada, coitada, não recebeu condições de preparo para isso, você diz, vamos parar com isso é feio, viu? É feio dizer isso com a coleguinha, vamos parar com isso, vamos mudar de assunto. Não é dessa forma que você trata essa questão. Porque você tem que educar as pessoas para não serem racistas. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce achando que é feio esse ou aquele tipo de beleza. Isso é uma construção que começa dentro de casa. O racismo, ele tem essa força cultural, infelizmente. Ele é estruturante, o racismo. Ele é estruturante. Então, há toda uma estrutura desde que esse país surge como país,
eu falo, sob o ponto de vista administrativo, que há uma estrutura montada para que as pessoas sejam racistas. Então, quando uma criança falar do cabelo da outra na sala de aula, qual é a atitude do professor, seja criança ou também adolescente? Parar a aula, parar o assunto e começar a falar sobre isso. E falar que belezas são diferentes, que existem tipos de beleza, que essa imposição da beleza branca nesse país, a pessoa que tem o cabelo liso, loiro, tem o olho azul e a pele branca, não é o único modelo de beleza, é um tipo de beleza. Porque existem diversas formas de beleza e elas têm que ser ditas na sala de aula. Porque aí começa a autoestima da criança a ser destruída a partir do momento que uma colega fala mal do cabelo dela e que o professor não vai trabalhar isso. Então, a gente tem a preocupação de formar as professoras desde os pequenos, porque é a partir dos pequenos, dentro da sala de aula, que você vai enfrentando isso. Então, Tânia vai para a escola quando tem um caso desse. Tânia vai para a escola, faz aquele trabalho da oficina do cabelo, que é maravilhoso. E aí a gente faz um trabalho de formiguinha, a gente gostaria de fazer grandes atividades, mas por enquanto ainda não dá. Estamos caminhando e construindo isso. As outras questões, por exemplo, quando a gente está dando formação, que tem várias professoras negras, que a gente pede para elas conversarem sobre como foi a infância, elas choram. A gente acha que uma criança não fica marcada porque não foi a Rainha do Milho, porque a Rainha do Milho foi uma menina loira e não ela, uma menina negra. Pensa que isso não é forte, isso é muito forte. Quando nas peças teatrais se coloca os negros para serem os escravos, e sempre os ricos, os poderosos nas peças teatrais da escola são sempre os brancos, é sempre privilegiada a beleza branca. Então, tudo isso que parece pequeno é muito, muito forte. E a pessoa carrega isso, e às vezes está adulto, entra na universidade e faz uma verdadeira catarse do que passou na infância. Isso é responsabilidade de cada professor e professora na sala de aula, porque é educando esses estudantes para que a diversidade seja respeitada, que dentro das casas dessas pessoas, essa diversidade vai começar a também ser respeitada. E a escola é fundamental, Um professor, olha, todos os professores são fundamentais nisso, mas os professores de história, de geografia, de filosofia, de arte, de literatura, são aqueles que mais precisam trabalhar isso. Por exemplo, eu sou professora de história, né? Eu estou gerente, mas eu sou professora de história. E durante os 25 anos que eu passei em sala de aula de ensino médio, eu sempre trabalhei a questão da negritude de forma diferente. Os livros, eles não são fiéis à realidade histórica desse país. Os livros de história não são. Então, eu abolia os livros na sala de aula, preparava o material e trabalhava a importância que os negros têm na construção desse país. A importância que os negros têm na construção cultural, não é só na construção econômica desse país. Porque se você observar historicamente, você pega séculos dos negros trabalhando e os brancos esperando pelo trabalho dos negros. Então, a construção desse país não é branca, né? A construção desse país é negra. Isso é uma coisa que é preciso ser admitida. Felizmente, os livros didáticos mantêm ainda a velha ideia eurocêntrica, colonialista, de que os brancos vieram e colonizaram e transformaram isso aqui. Não, os negros fizeram isso. Foram os negros no dia a dia que fizeram isso. Os brancos apenas no comando, mas os negros executando tudo. Vou dar só um exemplo básico. Pare para pensar se você fosse um senhor de engenho, tivesse maquinários. Aqui não existia tecnologia industrial nos primeiros tempos da colônia. E quando uma máquina daquela quebrava? Teria que ser levada para a Inglaterra, passar quase um ano inteiro indo para ir de navio, ser consertado e voltar. Não, isso não acontecia, não. Sabe quem consertava? Os negros. Porque em diversos locais da África, que não é muito bem trabalhada na sala de aula, nem por geografia, nem muito menos por história, e está na hora dos professores fazerem isso. Tem muitos que fazem, eu parabenizo a eles, mas ainda a gente tem um tanto que não faz, de mostrar o que era a África antes. Dessa coisa horrível que aconteceu, da diáspora terrível que foi trazer os negros para cá e escravizá-los.
Então, havia em muitos lugares tecnologia desenvolvida, e esse maquinário era consertado pelos negros. E muitas outras coisas que o país, Brasil, colonizado por Portugal, que não tinha desenvolvimento tecnológico avançado, o Brasil se organizava, se safava e ia em frente a partir das ideias negras. E nada disso é passado nas escolas. Como é que uma criança de 7, 8, 10, 12 anos de idade vai se reconhecer negra e ter orgulho de ser negra se o que se mostra na sala de aula é sempre o negro trabalhando, o negro escravizado, o negro nas senzalas, e as soluções de vida que os negros traziam a partir de sua cultura? Por exemplo, quando a gente pensa em consórcio, as primeiras formas de consórcio nesse país foram os negros que criaram. Para quê? Para a liberdade. Negros urbanos davam o seu jeito de conseguir alguma renda e faziam caixinhas, consórcios para ir libertando. Vou dar um exemplo prático. Mulheres brancas, né, que precisavam de dinheiro, elas tinham vergonha de trabalhar, porque em sociedades escravistas, e nós fomos durante muito tempo uma sociedade escravista, e na consciência, e na atitude, e na maneira de ver o mundo, somos ainda uma sociedade escravista. Ainda somos. Verdade. É uma vergonha, mas isso é uma realidade disfarçadíssima, né, de democracia racial, mas somos uma sociedade que ainda escraviza. Porque escravizar não é só colocar para trabalhar de graça, não. Tem diversas formas tem diversas atitudes escravizantes. E aí uma mulher branca, relativamente pobre, ela dá um jeito de comprar pelo menos uma negra. E bota a negra para trabalhar. E bota a negra para fazer aqueles quitutes deliciosos que a culinária brasileira, ela deve muito aos negros e índios. Né? Coisas muito, deliciosas, né? Exatamente. Aí elas faziam os quitutes, né, as negras, levavam nos tabuleiros para vender. Isso acontecia nas grandes cidades, como Salvador, São Luís, Recife, Rio de Janeiro, etc. E aí elas sempre davam um jeito de levar mais. Elas andavam com muitas saias, né? Que hoje o candomblé mantém essa ideia das várias saias, e elas escondiam dentro das saias, faziam bolsas, costuravam bolsos grandes para colocar mais o que elas faziam, porque a dona dizia, olha, você vai venda aí 30 acarajés, traga o dinheiro dos 30 acarajés. E ela fazia massa para fazer mais de 30 e o resto ficava e guardava. E aí, nas sociedades de pretos e pretas católicos, porque no Brasil colônia você tem que ser católico para ser considerado gente. Então, os negros e negras que traziam sua religião guardada por não poder expô-la, eles faziam parte das sociedades, havia as igrejas de pretos e pretas, porque não se podia misturar branco e negro numa missa. Então, os negros construíam suas igrejas e tinham as missas para os negros. Ou então, em cidades que não tinha isso, os negros ficavam no canto escanteado da igreja para não se misturar aos brancos, sempre lá atrás. Mas, enfim, esses consórcios aconteciam dentro das sociedades católicas negras, e eles faziam a caixinha. Todo mês, eles depositavam uma quantiazinha. E aí se fazia o sorteio, e aquele negro sorteado comprava a sua liberdade. E os outros mantinham a palavra para manter a caixinha todo mês, para um novo ser libertado, e um novo. E assim por diante. Isso é um consórcio, gente. É um consórcio que os bancos hoje fazem, consórcio de carro, de casa, os negros já faziam. Isso não é mostrado na maioria das salas de aula, porque o professor ele precisa pesquisar. Ele não pode ficar restrito ao livro didático. E assim, a gente passaria aqui dias falando sobre isso. E não se esgotaria o assunto. Então, eu peço que as escolas, por favor, enfatizem a importância da Lei 10.639/03, principalmente no que diz respeito a respeitar a herança religiosa dos povos negros e indígenas, que não é respeitada. Constantemente há uma invasão de um racismo religioso que impõe as religiões de origem branca às pessoas negras e não respeita as pessoas negras que querem manter a sua... Eu tenho aqui diversas denúncias e casos que chegam à GED de alunos e alunas que são de religiões de matriz africana e são vilipendiados em sala de aula por professores, por gestores, nem tanto por colegas, mas por professores. Gestores. É uma vergonha que ainda existe isso. A culpa não é da Secretaria de Educação.
Nós estamos constantemente trabalhando contra isso. É que isso vem de dentro e você precisa ir tirando isso de dentro de você e respeitando. Olha, nenhum negro ou negra, nenhum religioso ou religiosa de matriz africana quer tolerância, não. As pessoas querem respeito. E o Vanusa? Aí lá vai a gente nas escolas, Eduardo. Deixa eu só te dizer. Ontem nós tivemos inclusive, ex-aluno nosso, né, filho da nossa professora de inglês, ele fez uma apresentação interessante exatamente sobre religiões de matriz africana, para que a escola conhecesse, né, para ver como a gente está buscando realmente, né, essa construção de uma consciência de empatia, de respeito, né? E você estava falando sobre a lei, porque quando a gente fala de cidadania, a gente olha muito mais a questão dos direitos. Eu sou cidadão, eu tenho os direitos, mas tem os deveres também. A lei é um dever que a gente tem que cumprir. Eu tenho uma pergunta aqui, né, do Vinícius, ele pergunta assim, quando, em uma questão de crime virtual, quais as medidas, né? Você estava falando um pouco sobre as ações do seu grupo aí, junto às escolas, junto a quem você tem acesso. Quando acontece alguma coisa no âmbito virtual, como é tratado aí por vocês? No geral, existe a polícia cibernética, né? A Paraíba tem isso, e aí as pessoas podem sim procurar a Polícia Federal. E, antes de tudo, pode procurar a Delegacia de Crimes Homofóbicos e de Crimes de Intolerância. Existe a delegacia. Nosso companheiro querido, doutor Marcelo Falcone, é um homem branco de consciência da diversidade, certo? Porque, neste sentido, o enfrentamento ao racismo e a consciência não tem cor nesse sentido, porque não é só para as pessoas negras lutarem por essa consciência, é para toda a sociedade. Todos somos herdeiros. Exatamente. Negro, indígena e branco. Todos nós somos brancos, negros e índios. É ridículo nós não lutarmos pelo respeito a todas essas etnias. E aí, se pode procurar a delegacia do Dr. Marcelo Falcone e apresentar lá a prova cibernética, e ele vai dar andamento. Sendo dentro do âmbito escolar, nós temos a CPI, da Secretaria de Educação, que faz esse papel, né? Temos a ouvidoria. A denúncia pode ser feita à ouvidoria da educação, a ouvidoria leva, e pode ser feita a nós também, nós levamos a CPI. Doutor Cláudio, que é o diretor da CPI, não é o doutor Cláudio Furtado, nosso secretário, não, é doutor Cláudio, que é o responsável pela CPI. Ele é um homem extremamente comprometido com a questão legal, e com ele não tem pena, não tem boquinha, não. Com o doutor Cláudio, ele manda chamar, foi professor, manda chamar, foi gestor, manda chamar, aplica a lei, e assim, a maior penalidade, se for um funcionário da secretaria, quando a coisa chega a um nível muito alto, né? Se o crime foi realmente um crime que é imperdoável, é a exoneração, certo? É o desligamento de qualquer funcionário que cometa. E quando não é tão forte, a gente chama o profissional, procura educar o profissional em relação àquilo, aquele comportamento, aquela atitude, né? Avisa que aquilo não é possível. E é preciso que a pessoa que detecte o crime virtual, que ela procure a ouvidoria. E a ouvidoria vai nos procurar e procurar a CPI, para que o caso seja resolvido. Se precisar entrar em contato com vocês, há um telefone que a gente possa disponibilizar? Tem o telefone, sim. Espera aí que eu já passo. Ô, Tony, me diz aí o telefone para eu poder dizer para eles. Anotar daqui. Só um minutinho, porque de qual eu não sei. Assim que você me informar, eu já coloco aqui, já deixo aqui no banner. 3612, anota aí, professor, por favor. 3612. 12. Só um minuto que ele está olhando aí.
É porque a gente, como a gente não liga para a gente mesmo, não memoriza. Não decora. 56 81, GEB. 81. Pronto. Isso, professores, gestores, alunos, entrem em contato conosco. Está acontecendo alguma coisa na escola? Fale conosco, que a gente não pode resolver se não ficar sabendo. Né? A gente precisa ficar sabendo. Existe uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte. Parece coisa de noticiário de jornal, mas acontece nas escolas. Há uns anos atrás, aconteceu numa escola do Estado, que num dia desses de comemoração, né, do 20 de novembro, um aluno de religião de matriz africana levou o pessoal do terreiro dele para fazer uma apresentação na escola, e os alunos evangélicos da escola os receberam na porta a chutes, pedradas e pancadas. Meu Deus. Hoje em dia, essa escola, ela reverteu o caso, faz um trabalho lindo no mês de novembro, mas isso chegou a acontecer na rede estadual. E aí é o seguinte, professor, a gente precisa dia a dia trabalhar o enfrentamento ao racismo, à discriminação e à intolerância, para que uma coisa dessa jamais volte a acontecer. Não é só no 20 de novembro. O que me deixa triste é que as escolas esperam que chegue novembro para trabalhar essa questão. Essa questão, de acordo com a 10.639, deve ser tratada diariamente. Aconteceu um caso, a escola se mobiliza. Porque se esperar sempre para o 20 de novembro, vai ficar aquela coisa engessada. 19 de abril para índio, 20 de novembro para negro. Não é assim. 24 de maio para cigano. Não é assim que funciona. As escolas precisam estar constantemente trabalhando. Nós tínhamos uma série de atividades para todas as escolas do Estado em 2019, mas, infelizmente, em 2019, tivemos problemas, né, internos administrativos, que foram, graças a Deus, resolvidos. Aí, 2020, o que ficou para ser trabalhado em 2019 veio para 2020 e a pandemia nos pegou assim, dessa forma, e ficamos impedidos de executar, mas temos muita fé que em 2021 todo o trabalho que não foi ainda executado nas escolas em relação à questão do enfrentamento ao racismo, intolerância e discriminação, ele acontecerá em 2021 nas escolas. Nós já temos diversos projetos aprovados, temos um secretário de Educação que é extremamente consciente dessa diversidade e inclusão. Todos os dois secretários são nossos parceiros, né, no trabalho. A Secretaria de Educação, ela quer e ela vem fazendo, mas é preciso que as escolas cooperem, porque a gente não tem aqui em João Pessoa como dar conta do que acontece em cada escola, de cada município. Vocês já pararam para pensar? E é principalmente a escola que tem que estar trabalhando isso, né? Nós não temos olhos para tudo. Então, essas escolas têm que estar em contato conosco. Por exemplo, nessa questão da religião, para você ter uma ideia, a Lei 10.639/03, ela fala que é preciso que se dê aula sobre as religiões de matriz africana. Aí, uma vez, uma pessoa de uma outra religião, num curso que eu estava dando para os professores, disse assim, e as outras religiões, por que não tem aula sobre elas? Por quê? Vou explicar agora. As religiões de matriz africana, principalmente candomblé, elas mantiveram a herança cultural vinda dos negros e índios, que foi destruída na maior parte do país. Elas mantiveram. Cada terreiro tradicional, não são todos os terreiros, obviamente, mas cada terreiro tradicional, ele guarda a herança cultural como um pequeno quilombo, gente. E aí ele guarda informações dentro dessas casas de axé, se fala, a maior parte das palavras são em Iorubá, a maior parte dos objetos tem nomes em Iorubá, que é uma das línguas que por último entraram aqui. A gente tem diversas línguas africanas entrando no Brasil, mas uma das últimas é o conjunto de línguas Iorubá, né? Que entra aqui no século XIX e que é por isso mais bem lembrada. Então, comidas, costumes, língua, música, manifestação cultural em geral, você encontra dentro dos terreiros. A ideia de que o terreiro é um lugar perigoso foi imposta pelos brancos e que deve ser quebrada essa ideia, porque eles são lugares de visitação para que se conheça as raízes. Por isso que a Lei 10.639 diz
deem na sala de aula aulas sobre as religiões de matriz africana, a filosofia religiosa do negro que ele trouxe para cá, ela precisa ser conhecida. Eu vou dar um exemplo. Quando um professor de ensino religioso está na sala de aula falando de mitologia grega e a criança ou o adolescente chega em casa e diz que teve aula de mitologia grega, os pais acham normal. Mitologia grega, romana, nórdica. Mas se ele chegar em casa e falar de mitologia iorubá e falar dos heróis dessa mitologia, que são os orixás, pronto, aí a mãe vem para a escola reclamar, dizer que estão dando aula sobre coisas do demônio. Demonizam a cultura que nossos ancestrais trouxeram. Eu sou mulher branca, loira, de olhos azuis, cabelo liso, mas a minha ancestralidade africana eu preciso preservar. É a história do meu povo. Meus filhos foram criados entendendo a importância da história do meu povo. Então, se a mitologia grega é ensinada na sala de aula, se a mitologia romana é, a mitologia iorubá também tem que ser, a mitologia indígena também tem que ser, porque nós somos um povo de diversas mitologias, que precisam ser conhecidas. E sabe onde é que elas são conhecidas? Na sala de aula, não é em outro lugar, não. Essa é a realidade. É por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho, né, divulgando, né, conscientizando, né? E é como você disse, isso não pode ser feito somente no dia da consciência negra, não. Todo dia tem que ser um dia de consciência, né? A gente tem que fazer isso várias vezes durante o ano. Né? Eduardo, eu vou fazer uma pergunta. Pergunta. Veja só, eu estou falando disso, das mitologias iorubás e tal, e aí eu pergunto assim para você. Um professor pode impor sua maneira particular, religiosa, sociocultural, aos alunos de sala de aula? Ele pode fazer isso? Não. Ele tem que, antes de tudo, respeitar. Respeitar, né? Nesse país todo tem acontecido isso. O professor é um formador de opinião. Ele não pode impor sua opinião, ele tem que ajudar o aluno a encontrar suas próprias opiniões. Exatamente. A gente tem que estar formando, né, construindo um senso crítico. Nós somos formadores de opinião, né? Reservando a neutralidade. Né? Claro. A gente tem que respeitar. O professor dá sua opinião particular, mas de forma respeitosa às outras. Porque, olha só, eu lhe digo e tenho certeza absoluta disso, que não tenho medo nenhum de errar. Por que as religiões de matriz africana são discriminadas no Brasil? Porque elas são vítimas de racismo religioso. Porque é a religião que os negros trouxeram. É a religião que os que foram escravizados trouxeram. Se o branco tivesse chegado com a religião dos orixás no Brasil, ela seria a religião predominante. Oficial. Então, por trás da discriminação que existe e da intolerância, está o racismo. Para você ver como o racismo é sofisticado. Ele penetra todas as instâncias. Vai de um comentário inocente até o absurdo de discriminar uma religião, porque ela vem dos negros. Olha só, é tão comum, você já ouviu, Eduardo, o que eu vou comentar aqui. Aí uma senhora em qualquer cidade do sertão paraibano, conversando com a outra na calçada, elas estão varrendo a calçada, uma diz assim, minha filha vai noivar, Maria vai noivar. A outra diz, que bom, com quem? Ela diz, com o Severino. Ah, tá. Aí a mãe diz, Severino é um menino excelente, um rapaz trabalhador, né? É negro, mas é muito bacana. Olha, parece inocente esse comentário, mas ela está sendo racista, coitada. Ela não está percebendo. Precisava dizer, não, ele é negro, mas é honesto. Ele é negro, mas é trabalhador. Que absurdo. Isso acontece diariamente. É aquela coisa que eu disse para você, que está arraigada, que é até inconsciente, né? É estrutural. Eu digo bem é estrutural. A minha saudosa avó, eu tinha um tio que ele faleceu bem cedo, em 83, vítima de um acidente de automobilístico, e ele era casado com uma negra.
né? E minha avó demonstrava isso na fala dela, né? O preconceito por conta dessas coisas. É notório. Agora, é uma coisa que sai inconsciente. A gente está falando sobre a cor da consciência, a cor da consciência, porque nós vivemos numa inconsciência. Exatamente. Nós vivemos numa consciência. E onde é que a gente vai acordar essa consciência? Qual é o lugar ideal de acordar essa consciência? Estamos aqui dando uma catucada para ver se... Escola, corredores da escola. Eu preciso trazer à tona aquela discussão inicial, quando fiz o convite para vocês, que estava lá no meu comentário. Né? Por que existe um dia da consciência negra? Por que não existe um dia da consciência branca, consciência parda? Né? E você falou uma coisa que para mim foi nova também, embora eu gosto de ler, de conhecer cada vez mais. Você falou do chamado preconceito, ou seja, do racismo reverso. Né? Fala já um pouquinho sobre isso aí, porque eu quero te agradecer também, porque eu fui professor de ensino religioso, que coisa brilhante que você me deu de ideia de dizer, por que não trabalhar também, né, a cultura africana, não como religiosidade, para não ficar aquela coisa estampada como mitologia grega, mas, né, como cultura, como coisa que é nossa mesmo, dentro do aspecto do ensino religioso. Obrigado por essa informação. Aí fala um pouquinho. Porque, pegando aí esse gancho do ensino religioso rápido, aí eu vou para aquela outra questão do racismo reverso. É porque é o seguinte, as religiões de matriz africana, elas são muito mais do que religiões, elas são o depositário da cultura africana, remanescente dos primeiros que vieram. É porque dentro dessas religiões existe toda uma informação sobre quem nós fomos no passado, quem foram nossos ancestrais, índios e negros. É uma cosmovisão, né, que a gente precisa respeitar. Pelo lado branco, a gente sabe bem quem são nossos ancestrais europeus, mas é preciso que na sala de aula se estude essas religiões para a gente saber quem são os ancestrais indígenas e quem são os ancestrais negros. Porque ensino religioso não é catequese, exatamente. Não é escola dominical. Ensino religioso é cátedra, né? Informar, porque nada mais é poderoso para informar a cultura de um povo do que a religião. A religião é primordialmente o celeiro de informações sobre como é que um povo se comporta, quem é um certo povo. É a explicação de como ele vê o mundo e a vida, né? Indo para racismo reverso, eu não acredito em racismo reverso. O racismo, a ideia, a expressão racismo reverso é uma criação branca para justificar mais uma vez o quanto é ridículo ser racista. Olha, eu não posso dizer que um negro que tem um comportamento... Porque o que seria o racismo reverso? Seria... Isso, a pseudo... informação do que seria isso. Eu digo pseudo que é ridículo dizer que existe racismo reverso. Seria o negro ter racismo com o branco. Gente, é tão ridículo que dá vontade de rir. Não existe isso. O que existe é já vamos dizer assim, o esgotamento dos negros brasileiros, do mundo todo, em relação a tudo que vem sofrendo. No caso do Brasil, é o esgotamento da população negra que vem sofrendo desde 1534. Quando chegaram os primeiros aqui. Né? Quer dizer, de 1534 para cá, você já parou para pensar por conta da cor da etnia, o quanto as pessoas negras não já sofreram, minha gente? Legalmente, havendo leis terríveis contra os negros, depois, a nível cultural, a nível pessoal, a nível intelectual, emocional. Aí, quando o negro toma alguma atitude em relação ao branco, é racismo reverso? Não, vamos extinguir a expressão racismo reverso. Porque racismo não é apenas uma atitude. Eu tenho uma atitude contra alguém que é de cor negra. Eu tenho uma atitude... Não, isso é muito pouco para explicar o racismo. O racismo, como eu venho dizendo desde o momento que eu comecei essa fala, ele é estruturante. Então, para eu considerar a nocividade do racismo, eu preciso ver as consequências, que você falou muito bem. As consequências do racismo contra os negros dizem respeito a os piores empregos estão para os negros, os índices mais altos de violência estão os negros no meio, as penitenciárias estão cheias de negros, a morte
a questão materna, de parto e tudo, a maioria são mulheres negras, tudo de ruim. Quando você vai olhar os índices, lá estão os negros. Por quê? Porque os negros não prestam? Não, porque os brancos fazem isso com os negros. Há mais de 500 anos os brancos fazem isso com os negros. Há mais de 500 anos, porque Portugal já começou bem antes de 1500 a traficar pessoas, seres humanos, e transformá-las em escravos. Então, o que acontece no Brasil é um reflexo do racismo. Então, quando o negro, ele ele, vamos dizer assim, ele tem uma atitude preconceituosa contra um branco, o branco não tem consequência. Ele ouve, mas ele não vai ficar com o pior emprego, ele não vai ficar com o pior sistema de saúde, ele não vai ficar com a pior escolarização, porque um negro disse que não gostava da cor da pele dele. Eu estou falando de um preconceito que gera índices terríveis dentro de um país. E isso é racismo. Então, ninguém vê que o racismo reverso para mim. Eu sou branca, tenho olho azul, mas eu não acato o racismo reverso. Coisa boa. É de branco contra negro, com consequências terríveis há séculos. Vanusa, chama a Tânia, porque já são 9h22, a gente... Tânia! Né? A gente foi além das 9 horas. Trabalhando e na live. A gente eu quero apresentar algumas pessoas aqui. Sim, da gerência. Então, aqui, vem cá, Deus. Tira essa máscara por um minuto. Olá, professor. Mostra teu rosto. Ele é o chefe do Núcleo de Educação Ambiental, viu? Precisando de fazer trabalho de educação ambiental, tá Deus. Ótimo. Tá vamos combinar nesses dias. Isso. Colocar a professora Luciana em contato, que é professora de biologia da gente. Aqui tá Tony. Aí, Tony. Aparece aí, Tony. Tony é o chefe Oi, Tony. do Núcleo de Educação em Direitos Humanos, e é o núcleo que abrange mais situações. A gente vai fazer um trabalho sobre violência doméstica, viu? Olha aí, Tony. Vai preparando aí para a gente fazer um trabalho sobre violência doméstica. É só marcar. Estamos juntos, professor. Elisa, vem cá. Hoje não estão todos, porque a gente está num sistema de rodízio. Rodízio, né? E aqui está a Elisa, que a gente tá no iniciativa, é a nossa companheira do vai e vem, que resolve muitas coisas para nós. Aparece aí um pouquinho. Aparece teu rosto, Elisa. Assim, ali. Vamos. Bom, vou passar para a Tânia agora. Tá bom. Mas você volta para a gente fazer a despedida, tá? A gente ainda tem 7 minutinhos, as considerações finais aí, tá? Com a Tânia. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Vamos, Tânia. Não deixar. Bota aqui em cima, né? Bota aqui, ó. Bota isso aqui e bota essa aqui. Suas considerações finais, Tânia, né? Esse maravilhoso trabalho. Professor, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é através da nossa fala, é através das nossas ações, né, que a gente tenta conscientizar as pessoas em nossa sociedade do quanto o racismo, a discriminação, a intolerância religiosa fazem mal, né? Então, agradecer a oportunidade, dizer que, se preciso, estaremos sempre aqui à disposição. A escola que precisar pode vir até a GEB, requisitar palestras sobre a questão de preconceito racial, palestras sobre a questão da oficina de cabelos. A gente está aqui para fazer esse trabalho, a gente faz com muito gosto, com muito amor, porque é o papel nosso na sociedade, é de transformar, é de buscar cada vez mais pessoas para estarem ao nosso lado, pessoas que vejam o quanto o racismo é ruim e que, junto com a gente, como o senhor e outros, tentam, através dessas ações, eliminar um fantasma que vem assombrando o Brasil há muito tempo. Então, só agradecer a vocês, agradecer a todos que estão presentes, nos assistindo, dizer que sempre que for preciso estaremos aqui e dizer que, se você pode aprender a amar, você pode aprender também a deixar de ser racista e de ter preconceito, não é? Então, um grande axé, um beijo grande a todos que estão aí na live.
E sempre que precisarem, nós estaremos aqui para escurecer qualquer informação. É isso aí, escurecer qualquer informação. Consciência, né? Consciência negra é sinônimo de resistência. É e isso resistiremos. Tá aí o telefone 3612-5681, que é para o pessoal entrar em contato com vocês. Tânia, muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe. Essa é, como eu falei, uma porta escancarada. Eu já vi que a gente vai se tornar parceiro. Nesses dias eu estou por aí, eu trabalhei aí um bom tempo na Unidade Central de Planejamento, na antiga Coeja, né? Se vocês são bem antigas, a gente deve ter se cruzado por aí em algum desses momentos. Trabalhei com o Socorro Quintães, na Unidade Central de Planejamento, trabalhei no Conselho Estadual de Educação, na época do professor Severino Elias, né, da professora Cacilda, né? Então, tem muita gente ainda do meu tempo por aí, né, que eu só tenho a cara de menino, mas, né, a gente está nessa história. É a melanina, professor. Isso aí. Pronto, olha aí. Se estavam querendo descobrir qual é a receita, é a melanina. Né? É a melanina mesmo, viu? Então, muito obrigado. Deus te abençoe, né? Eu vou pedir que a Vanusa entre também para dar as considerações finais dela. Grande axé. Axé para você também. Deus te abençoe. Oi, Vanusa. Pessoal, quero agradecer pela oportunidade, né, de estarmos aqui conversando com vocês. Agradecer a presença das pessoas que nos ouviram, a paciência para nos ouvir. Agradecer esse convite, professor Eduardo, foi maravilhoso. Agradecer as palavras do professor Jobson. E dizer para vocês que a gente fica na expectativa que alguém venha atrás de fazer alguma coisa. A gente fica assim, sabe? A gente gosta de fazer esse trabalho, a gente ama muito fazer esse trabalho, então a gente fica naquela expectativa. Meu Deus, nunca mais ninguém veio aqui para pedir nada, para pedir uma formação, para pedir uma visita, para resolver um caso complicado nas escolas. A gente gosta. Uhum. Liguem para nós, venham atrás de nós, que nós gostamos de trabalhar. A gente tem muito amor por isso que a gente faz aqui. E a gente tem muito apoio da secretaria, para tudo. Chega, arrepia a pele, né? Esse tipo de coisa. Mexe com a gente. Doutor Cláudio e Gabriel, eles nos apoiam em absolutamente tudo que é preciso ser feito dentro dos nossos assuntos. Então, nos procurem, por favor. E o que eu vou encerrar pedindo que cada pessoa que esteve aí escutando a gente hoje, que pense assim, a gente precisa ter uma coisa chamada consciência cosmoética. Nós estamos num planeta e nós fazemos parte desse planeta e nós todos somos um só. Nós todos somos parte de uma energia. E se eu machuco o outro pela cor da pele, se eu machuco o outro pela condição sexual dela, se eu machuco o outro pela religião que ela escolheu, se eu faço isso, eu estou me agredindo. Eu não estou agredindo o outro. Eu estou agredindo a mim, porque o que eu faço a outro, eu estou fazendo a mim. Se todo mundo é filho de Deus, então a partir do momento que eu machuco alguém por conta de coisas tão ridículas quanto cor da pele, religião e condição sexual, então se eu faço uma coisa dessa, eu estou fazendo a mim mesma. Eu estou agredindo o meu Criador, porque eu estou agredindo o irmão. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Um bom 20 de novembro para todos. Ok, muito obrigado, Vanusa. Né? Eu só tenho a agradecer a vocês por ter nos ajudado. Né? Com certeza, eu vou fazer uma visita aí pessoalmente. Né? Tem um amigo que eu diria assim, meu filho na fé, o Germano, que é aí da informática, que você deve conhecer. Germano é boa demais. Pois é. Você pergunta para ele quem é Eduardo Rufo, aí ele vai lhe dizer direitinho quem é. Eu aperrei muito Germano. A gente come o juiz dele atrás de dados. Pois é. Então, para mim é uma satisfação ter estado com vocês aqui, ter recebido essa ajuda maravilhosa de vocês, porque é esse tipo de trabalho que a escola tem que fazer, né?
né, ser uma escola viva, ser uma escola cidadã, uma escola comprometida, né, com a melhoria de qualidade de vida, respeito, né? É esse tipo de coisa, né? E tá aí os comentários. Eu sou muito fã do nosso sistema de ensino, eu sou fã da rede estadual de ensino. Eu fui professora de escolas privadas durante 25 anos seguidos, e eu não encontro comparação, porque o aluno da rede estadual de ensino, ele pode sair da escola realmente um cidadão, coisa que nas escolas privadas a gente não, em todas elas a gente não encontra. Eu sou fã número 1 do sistema de ensino do estado da Paraíba. Tá aí os comentários, excelente palestra, né? O pessoal falando, excelente palestra, tá? Esse é o resultado daquilo que, né, tentamos falar aqui, trazer aqui para essa comunidade, né, para essa parte de nós, né, como você estava dizendo, nós somos um todo, né? E a cor da consciência, acorda a consciência, tá? Então, muito obrigado. A gente encerra aqui agradecendo, né, a participação do Jobson, né, da Vanusa, da Tânia, né? E eu creio que a gente vai estar fazendo mais lives. Pode contar com a gente, pode contar. Né? Eu vou contar sim, com certeza, tá? Então, uma boa sexta-feira para você, um bom final de semana e, principalmente, um bom e feliz Dia da Consciência Negra a todos nós. Tá? A todos nós. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau.